Bom, vamos falar aqui, né, sobre a ressonância Schumann. A partir dos anos, né, de 1980 e de forma mais acentuada a partir dos anos de 1990, a frequência da Terra, né, ela passou de 7,83 Hz e em 2012 ela alcançou algo em torno acima de 11 Hz, né? Já agora em 2019, 2020, essa frequência ela conseguiu alcançar um nível, né, acima de 150 Hz, né, que é a frequência medida do amor. Então ela, em 2020, chegou a um pico de 100, 170 Hz. Temos também, né, que a ressonância Schumann ela começou a ser mais acentuada de 2012 para cá, justamente devido ao processo, né, de transição planetária, no qual nós estamos passando da era de peixes para a era de aquário, né? E é normal que haja essa alteração aí na frequência da ressonância Schumann. Um outro motivo, né, que desencadeou ainda as frequências de Schumann mais elevadas ainda no planeta Terra é a transição da Terra para a quinta dimensão, no qual a Terra está passando, né, no caso das suas frequências de terceira dimensão, para as suas frequências de quinta dimensão. Né? A ressonância Schumann são os pulsos eletromagnéticos da Terra. Em outras palavras, os batimentos cardíacos, né, da Terra, assim como os habitantes da Terra, né, que têm o seu batimento cardíaco específico. O padrão de ressonância Schumann, batimentos cardíacos normais da Terra, é de 7,83 Hz e a vibração corporal, frequência eletromagnética do corpo humano normal, está na faixa de 0,1 a 80 Hz. A estação de monitoramento VLF Cumiana, da Itália, consegue aferir a frequência em Hz da ressonância Schumann em até 15.000 Hz de frequência. Mundialmente, a medição atual das ressonâncias de Schumann mais conhecida é realizada pelo Sistema de Observação Espacial de Tomsk, na Rússia. A ressonância Schumann tem um impacto significativo, né, e gigantesco na consciência coletiva humana. Quando a onda cerebral atinge um nível acima de 70 Hz, é chamada de supergama, e é o que está acontecendo agora na Terra. Toda vez que a ressonância Schumann está acima de 70 Hz, há um aumento significativo na consciência coletiva, o que é chamado de despertar em massa. As vibrações da ressonância Schumann elas alteram a consciência das pessoas e, por esse motivo, apenas aquelas pessoas que vibrarem entre 30 e acima de 70 Hz estarão na quinta dimensão. Quem estiver com as vibrações cerebrais baixas continuarão na terceira dimensão e serão remanejadas para outros orbes de terceira dimensão, ou quem evoluir ainda mais, até mesmo ao nível da primeira e segunda dimensão. A consciência coletiva da humanidade ela vibra na terceira dimensão, entre 4 a 8 Hz, ondas θ, e 9 e 14 Hz, ondas alfa. Quanto mais a Terra vibrar na quinta dimensão, a consciência coletiva, né, da humanidade saltará para um pico de pulsos eletromagnéticos de 30 a 70 Hz, ondas gama, que são a quinta onda cerebral. Né? Na verdade, nós possuímos 5 ondas cerebrais já definidas, né, aí pela ciência, mas se formos analisar os nossos 7 corpos sutis, né, e os nossos 7 chakras, nós temos aí, na verdade, 7 ondas cerebrais. Aquelas pessoas que estão vibrando nas ondas cerebrais acima da quinta onda cerebral, né, elas são pessoas que, na verdade, já têm uma sintonia não mais com a Terra, né, mas simplesmente com seres divinos, né. Eles possuem uma consciência mais voltada com as suas conexões ao divino. E são pessoas que têm contatos muito mais sutis, né, muito mais fortes com as divindades, né, com aqueles seres que na verdade estão vibrando em frequências superiores à da quinta dimensão. Agora vamos aqui analisar alguns gráficos, né, da ressonância Schumann e os gráficos que aqui estão sendo analisados, eles são do início de 2019, na verdade, no início da frequência Schumann em 2019, né? Bem no finalzinho de 2019, quando a frequência Schumann começou, na verdade, a sua frequência superior, né, com relação ao que era aferido pelo gráfico nos anos anteriores.
Então nós temos que 2019 é um ano que marca, né, a frequência em Schumann, quando ela, na verdade, tem o seu pico, né, muito mais elevado, né, do que era anteriormente aferido. Então, o que que acontece? Em 9 e 10 de novembro de 2019, a Terra teve um pulsar de ressonância Schumann sinalizando a entrada da Terra na quinta dimensão, no mesmo período em que se iniciou o ciclo solar de número 25, né, que segundo os cientistas irá durar até 2030, com pico de flashes solares em 2025 e depois dessa aferição, o gráfico voltou ao seu pulsar normal, né, voltando a subir vibracionalmente em 5 de dezembro de 2020, onde a ressonância Schumann chegou a 800 Hz. Já em 22 de janeiro de 2021, a ressonância chegou a 3.000 Hz e posteriormente um pico de 6.000 Hz, né, na aferição realizada pela estação de monitoramento VLF Cumiana, na Itália. Outro pico elevado de 450 Hz foi detectado em 30 de janeiro de 2021 e em 10 de fevereiro de 2021 os sensores detectaram 600 Hz, né, na frequência vibracional em Schumann. Os dados aferidos como blackout pelo Sistema de Observação Espacial de Tomsk é devido aos elevados índices de ressonância Schumann que não podem ser captados pelos equipamentos, por excederem a medição dos gráficos e causarem, né, os blackouts de rádio. Em 9 de setembro, né, de 2022, os sensores registraram uma altíssima frequência Schumann, que durou 85 horas, quase 4 dias seguidos, né, de blackout das ondas de rádio. Em 11 de janeiro de 2023, a ressonância Schumann registrou uma frequência baixíssima na Terra, de apenas 1 Hz. Em 10 de abril de 2023, os gráficos registraram 35 horas de blackout, e em 7 de junho, um pico de 120 Hz, né, alcançando aí em 18 de junho de 2023 um pico de 185 Hz, com a conjuntura de várias frequências advindas dos flashes solares. Semelhante ao gráfico de 9 e 10 de novembro de 2019, a Terra começou a pulsar na quinta dimensão, no período que antecedeu o solstício de verão no norte e o solstício de inverno no sul. Em 20 de junho de 2023, os gráficos apontaram 26 horas de blackout, onde os rádios não conseguiram detectar mais essas frequências, né? Como visto acima, desde 2019 foram registrados 11 eventos em que as vibrações da ressonância Schumann alcançaram elevados picos vibracionais, e todos relacionados às explosões flash solares. Como vem sendo analisado aí, né? Vocês podem observar que essas frequências de Schumann elas estão muito mais elevadas, né, de 2019 para cá. E não é por acaso, né? Isso é devido ao fato de que nós estamos simplesmente mudando, né, para uma outra dimensão. E isso já é um dado, né, da transição planetária, que é infelizmente pouquíssimo divulgado pela mídia, né? Mas que vamos aqui ao máximo tentar elucidar vocês e esclarecer vocês para que vocês possam ter mais certeza e ciência, né, daquilo que está acontecendo com o nosso planeta como um todo, né? Tem outro dado também de Schumann, que é sobre o tempo estar alterado. O tempo, na verdade, de 2020 para cá, ele está muito mais acelerado do que estava antes. E de 2000 para cá, Schumann conseguiu constatar que o tempo não está sendo, na verdade, de 24 horas, né? Como simplesmente é aferido pelos relógios, ou simplesmente pela nossa consciência. Pelos dados que ele analisou, né, cientificamente, ele colocou que a frequência Schumann está em torno de 16 horas diárias aqui na Terra, né? Devido aos batimentos cardíacos acelerados da Terra, acelerou-se também, né, a hora. Isso aí é a dimensão, na verdade, que caiu, né, que foi a terceira dimensão, e entramos numa faixa da energia da quarta dimensão. Quanto mais nós formos adentrar na quinta dimensão, mais a energia do tempo será acelerada, porque o tempo, na verdade, o espaço-tempo, né, é a quarta dimensão. E quando nós ultrapassarmos essa quarta dimensão, na quinta dimensão, na verdade, o tempo ele será totalmente diferente, né, do que se é notado hoje em dia. Então, as mudanças, né, na consciência vão ser
colossais, né? Por exemplo, as pessoas, por exemplo, que acham que o tempo está passando devagar demais, né? Aquelas pessoas que sempre falam, não, o tempo está demorando para passar, simplesmente é porque estão em uma baixa vibração. Quanto mais baixa a vibração de uma pessoa, mais ela vai ter dificuldade de se mover no tempo. Então, para ela, o tempo vai passar muito devagar, né? Muito lento. Já as pessoas que estão vibrando, né, acima da quinta dimensão, elas conseguem entender que o tempo está passando muito rápido, né? O tempo passa para elas aceleradamente. É o que acontece com todas as pessoas que vibram acima da quinta dimensão. Mas isso aí varia muito, porque ao mesmo tempo que uma pessoa pode estar vibrando nas altas vibrações, ela pode também cair e vibrar nas baixas vibrações. Né? Tá ok? Forte abraço para vocês.